Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, a nossa irmã Lisete, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e seguindo com os comentários do nosso irmão Ney, nossa irmã Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor Jesus, novamente reunidos em Teu nome, solicitamos ao Teu coração generoso e amigo que nos sustente, ampare e nos fortaleça no cumprimento das tarefas que abraçamos em Tua seara. Envolve a todos nesse momento, principalmente a toda a equipe encarnada e desencarnada que coordena nossas atividades do Evangelho no Lar. Ilumina e abençoa os nossos raciocínios, porque através da palavra amiga chegaremos aos corações dos nossos irmãos. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Vamos à leitura do capítulo 173 do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. Zelo do bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Pedro, capítulo 3, versículo 13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificantes da fonte evolutiva. Urge, pois, aperfeiçoar-nos a lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem-fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem dos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprios o prazer de servir sem indagar,
Os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Eu vou ler um texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Espírito da Verdade, trabalhadores do Senhor. Chegaste-nos tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esse o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora chamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que me pedis graça, se não tivesses piedade de vossos irmãos? Se vós recusastes a lhe estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que me pedis graça, se procurastes a recompensas nos prazeres da terra, e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração de seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que vos têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque a esses que não recuam diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Zelar, zelo do bem, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem porque isso me faz bem. Não para meu ego, mas na minha alma, no meu coração, agindo no bem, agindo de acordo com as leis divinas, porque no final, quem é que ganha? Eu ganho uma consciência tranquila, mesmo quando me dizem por que faz algo para aquela pessoa, que não valoriza, que é ingrata, eu, Elisete, digo: faço por mim. E se o que eu fizer por essa pessoa mudar ela um pouquinho, o pensamento dela, e fazê-la pensar em fazer o bem também, já é a minha missão meia cumprida. Gratidão. Dando prosseguimento à nossa reflexão de hoje, a nossa integração com Deus, pelo cumprimento de suas leis, nos garante a proteção em relação ao mal. Isto é, ratificado pelos espíritos superiores da iluminada doutrina espírita. Na resposta, por exemplo, da questão 469 do Livro dos Espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Os espíritos nos respondem: praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores, aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopra a discórdia entre vós, outro que vos usurpam as paixões más.
Desconfiai especialmente do que vos exalta o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, no coração dominical, nos quis dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pois bem, praticar o bem, como Pedro nos assevera, interpretado por Emmanuel nesse capítulo, é uma grande força moral que podemos ter em nossa vida, mesmo que tenhamos uma vida preguiça, bastante comprometida com as leis de Deus. O bem que praticamos será nosso salvo-conduto na convivência com os maus nesse planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Isso está relacionado com as leis de causa e efeito. Sabemos que temos que resgatar as dívidas adquiridas em vidas pretéritas, ou seja, em vidas passadas. Temos um atuante encontrado. Está em Pedro 4,8, que nos alivia a consciência culpada, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso nos dá certeza que a lei de causa e efeito não é determinista, não é inflexível. Tem as leis de Deus, tem as obras do livro Ação e Reação, publicada por André Luiz, Francisco Xavier. Tudo isso está escrito. Nós é que precisamos nos aprofundar nesses ensinamentos para que possamos estar aptos, com a consciência tranquila, com pensamentos equilibrados, para que possamos entrar em vibrações com a espiritualidade superior, com vibrações amorosas em todos os sentidos das nossas vidas. Aí, sim, nós vamos trabalhar essa paz, esse amor que existe dentro de nós. Embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações pelo nosso livre-arbítrio, não podemos ignorar de maneira nenhuma que é o comportamento de cada um de nós, ser humano, dentro desse determinismo relativo, decorrente das nossas próprias condutas, comportamentos morais, pode significar a liberação abreviada do cativeiro maior, o agravo ou melhoria em nossa condição de alma endividadas perante a lei. Sejamos, então, meus irmãos, zelosos no bem e teremos a nossa proteção garantida por Deus, porque nós estamos vigilantes e a vigilância foi um dos pedidos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Gratidão. No capítulo de hoje, falamos sobre zelo. E essa palavra zelar, que às vezes é mal interpretada ou levada a certos extremos, cuidamos de alguma coisa ou ideia e que muitas vezes passamos dos excessos. Precisamos compreender o real sentido dessa palavra, porque zelo, que está aqui apresentado, é no sentido de cultivar, cuidar, investir ou perseverar. Para que possamos colher os frutos da vida eterna, é preciso de muito trabalho, em termos de paciência, de cuidado, de nutrição diária do bem em nosso coração. Daí o porquê do estudo, da oração, do serviço no bem, que é essa escola onde nós estamos cultivando a nossa árvore do bem, onde nós ainda somos iniciantes, estamos começando a desabrochar alguns frutos ainda pequeninos. Não adianta imaginar que de um instante para outro obteremos uma colheita desses frutos. É preciso um processo como um todo. Mais cedo ou mais tarde, há de vir um retorno. A construção do bem está em nossas mãos. E que o mal, que vem de fora, não tem forças e que não pode se confrontar com o bem. Precisamos entender que o único mal verdadeiramente prejudicial é o mal que vem de nós mesmos. Assim também na vida. Quantas coisas não julgamos por mal, que na verdade são bem, e quantas coisas não julgamos como perfeitamente preciosas, valiosas, que na verdade eram mal, visto como ilusão, desvio, estagnação espiritual. Hoje nos parece felicidade real,
Pode ser que amanhã vire um cruel desengano. O problema é estagnar, quando andamos em círculos em busca de um desejo que, na verdade, é apenas uma imaginação, e movemos mundos e fundos, nos desesperamos, trocamos os pés pelas mãos, e em busca daquilo criamos falsas necessidades para a felicidade, muitas exigências que, na verdade, vão operando a cegueira do espírito, e não entendemos de fato que a vida nos propõe. Se o bem não vibrar para dentro de mim, se não for uma realidade íntima, se eu não estiver me aperfeiçoando para sintonizar e vibrar verdadeiramente na faixa do bem, se isso não repercutir em nada dentro do meu íntimo em termos de transformação, o que isso está fazendo para o espírito que eu sou? Portanto, as provas que temos que enfrentar são provas que somos capazes de suportar. Deus nos dá provas maiores do que aquelas que nós conseguimos vencer, porque senão Ele não seria um Pai justo, nem misericordioso, e Ele é. Porque Deus está sempre cuidando de nós. Podemos caminhar acolhidos na fé, no amor, no bem e na caridade. O mal não resiste ao bem. Gratidão. Os ensinamentos neste texto também destaca que precisamos focar no bem. As nossas atitudes, muitas vezes, são baseadas nos nossos desejos imediatistas e mundanos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nos traz as características do homem do bem e o dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Enquanto o homem colocar os desejos inferiores acima de Deus, estará temendo o mal. Primeiramente, o mal que existe dentro de si mesmo, como bem destacou Franciele. Ainda nos confrontamos com a dualidade dentro de nós, entre o mal e o bem. Ao mesmo tempo em que dizemos que queremos praticar o bem, manifestamos em excesso o personalismo inferior. E Emmanuel nos questiona: se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Ensina o mestre a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Colocando Deus acima de tudo, estaremos sendo seu instrumento, estaremos deixando o Criador agir através de nós. Estaremos em sintonia, com a sintonia mais elevada, recebendo o auxílio dos benfeitores, que nos fortalece e nos ajuda a vencer as provas, tendo êxito nas obras do bem. Sendo assim, qual é aquele que vos fará o mal, se fordes zeloso do bem? Nem mesmo nós mesmos estaremos nos fazendo o próprio mal, e nem aquele que tiver a intenção de nos provocar um mal. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor.
bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade desse Evangelho de estarmos juntos reunidos, junto com os nossos mentores e os nossos benfeitores, nos auxiliando, nos ajudando ao entendimento de cada estudo, que a luz do Evangelho ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos zelar o bem e assim, sendo os discípulos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, damos graças a Deus.